Beleza, vamos agora aos movimentos sociais urbanos, tudo bem? Na verdade, a vida nas cidades, ela apresentava de fato alguns benefícios que o homem do campo não tinha. Porém, a questão da marginalização ainda era muito presente. Tá? Havia alguns centros urbanos que vinham se desenvolvendo e o nosso foco aqui é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital federal, certo? Capital da República. E a cidade precisava passar uma ideia de modernização. Então, ali por idos de 1904, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele decide copiar modelos europeus de modernização, como o Barão Haussmann havia feito na modernização parisiense. Como que funciona tudo isso, então? A ideia é espantar os pobres da região central. Na verdade, não é acabar com a pobreza. A questão é sumir com os pobres, modernizando a região central do Rio de Janeiro. Ou seja, você tinha ali muitos cortiços, que são aquelas habitações coletivas, muitas vezes casarões abandonados, que eram invadidos por famílias muito pobres. Lembrando ainda da questão da escravidão em si, certo? Havia muitos recém-libertos, muitos ex-escravos, havia muitos descendentes que não eram aceitos, eram marginalizados. Portanto, inicia-se um processo chamado bota abaixo. Vamos destruir essas habitações pobres populares e vamos sumir com os pobres. A partir daí, o que acontece? A questão das favelas, certo? A topografia do Rio, ela é muito característica. Você tem muitos morros que recortam a cidade. Então, nesse momento, o que acontece? A região central, zona sul, ela tem que ficar aberta, livre dos pobres todos que começam a se dirigir aos morros, certo? Beleza. Outra coisa, as doenças, a precariedade. Havia pragas, ratos, mosquitos, havia uma série de epidemias. E o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele desenvolveu a vacina antivaríola. Ou seja, o governo, então, decidiu vacinar as pessoas para procurar erradicar a doença. Só que imagine o seguinte, a ignorância, o medo, fez com que as pessoas acreditassem que a vacina, de fato, era uma forma que o governo encontrou de matar os pobres. Entenderam? Muitos se negavam a deixar vacinar. E o governo, as tropas sanitaristas, vacinavam as pessoas à força, invadiam as casas e tudo mais. Dentro desse contexto, nós temos a revolta da vacina, que trouxe muita violência, muita destruição, porém, no fim das contas, o governo consegue, de fato, vacinar as pessoas e dar conta desse processo sanitário. Ok? Tudo bem? Agora, no Rio, houve também a chamada Revolta da Chibata. Isso ocorre na Marinha em 1910. Porque imagine o seguinte, a Marinha tem uma questão também muito romantizada, certo? Mas os marinheiros de baixa patente, eles eram extremamente explorados. As condições de trabalho nos navios eram péssimas, péssimas. Os salários eram baixos e o serviço militar obrigatório levava vários anos, certo? Para vocês terem uma ideia, havia a prática de castigos físicos, ou seja, marinheiros que falhavam, que cometiam faltas, eles eram espancados, eles eram chicoteados, como acontecia na época da escravidão. Entenderam? E aí dentro disso tudo, você tem um homem chamado João Cândido, um marinheiro negro, que vai proporcionar tal levante, certo? Os marinheiros ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Você tinha ali dois encouraçados muito poderosos. Encouraçado é um navio de guerra, o São Paulo e o Minas Gerais. Então os marinheiros tomaram conta desses encouraçados. Tudo bem, o governo decidiu atender as reivindicações todas, certo? As chibatadas, os castigos físicos foram abolidos, porém,
anteriormente, quando o problema saiu do foco, os líderes foram presos e punidos. Ok? E para finalizar, nós temos as greves de 1917. O que acontece? O Brasil, ele apresentava um processo de surto industrial, um pequeno desenvolvimento industrial. E como nós vimos anteriormente, por exemplo, pegando a Inglaterra do século XVIII, a exploração era muito forte, as condições de trabalho do proletariado eram terríveis, terríveis. Tá? O que acontece? Influências políticas. Lembra dos imigrantes, dos italianos principalmente, que vieram ali na segunda metade do século XIX para servir, para trabalhar nas lavouras de café? Então, muitos desses italianos, e depois outros, espanhóis, portugueses, alemães, os caras chegaram aqui ao Brasil, tá? E muitos deles serviam como mão de obra na indústria. E eles trouxeram elementos políticos. A organização política, nesse momento, é o anarcossindicalismo, ou seja, a organização dos trabalhadores para reivindicar melhores condições de trabalho. E nesse momento são as greves para tentar mudar um pouco essa situação. Tudo bem? Claro que essas mudanças não vieram de forma ampla, de forma plena, porém, esse momento mostra o quê? Que a organização dos trabalhadores, de fato, pode fazer com que as reivindicações, com que a elite dominante procure atendê-los um pouco melhor. Beleza? No próximo nós vamos concluir as nossas aulas do módulo 4, beleza? Até daqui a pouquinho.